O meu nome é Ana Lúcia Pintro, eu sou professora de matemática no município de Criciúma, na Escola Padre José Francisco Berteiro e também em Cocal do Sul, na Escola Cristo Rei. Eu estou aqui a convite da Conectando Saberes para contar um pouquinho da minha história. Já são 29 anos na educação. Eu fui aluna de escola isolada no interior de Jaborá, no oeste de Santa Catarina, e comecei a trabalhar na escola multisseriada da linha Frei Rogério, que é no interior de Concórdia. Eu comecei a faculdade no curso de Biologia da Universidade do Contestado em Concórdia. Não era o curso que eu queria, se eu pudesse optar, eu optaria por História, mas não tinha na época. E eu acabei fazendo matemática porque era de graça. Foi um programa do estado chamado Magister. O primeiro blog que eu criei tem aproximadamente 15 anos e eu resolvi chamar de Os Alunos que Calculavam, inspirada nesse livro, que é O Homem que Calculava. Em 29 anos de educação, a gente passa por várias fases. Eu tive uma fase em que eu confeccionei muitos jogos com meus alunos. Nós chamávamos de Projeto Cocrimate, que era Cocal Criciúma Matemática. E eram cartas, geralmente nós criávamos jogos com 36 cartas. Ele é um estilo dominó, quase a maioria deles eu fiz no estilo dominó. Aqui em cima tem o capim Criciúma, que era nosso símbolo, e de fundo na carta tinha sempre uma folha de alguma planta que a gente encontrava nos arredores da escola, nesse caso aqui é de uma goiabeira. Eu tive momentos em que eu pesquisei bastante sobre um software de geometria dinâmica chamado GeoGebra, que é de geometria e álgebra. Ele foi desenvolvido por um austríaco chamado Markus Hohenwarter. E eu gosto muito porque com ele eu consigo trabalhar a matemática de uma forma mais dinâmica. Então, ele é um software que nos permite desenhar as figuras, fazer muitas construções. No ano de 2009, eu fui finalista do Educador Nota 10 com esse projeto. Quando eu conheci as aulas do Telecurso 2000, eu comecei a achar a matemática muito interessante, porque eles mostravam a matemática no dia a dia. Aí, alguns anos atrás, eu conheci um programa chamado Isto é Matemática, que é desenvolvido por uma televisão de Portugal. Quem escreve os programas e apresenta é o professor de matemática Rogério Martins. Eles fizeram 11 temporadas com 13 programas, eu conheço todos os 143 episódios. E eu acho que um dos dias mais felizes da minha vida foi o dia que o Rogério disse que estava vindo para o Brasil num evento que o IMPA organizou no Rio de Janeiro e que ele queria conhecer mais alguns lugares do nosso país e se interessou por Criciúma. Eu sempre gostei muito de Olimpíadas de Matemática, sempre participei, sempre incentivei. E eu dizia que eu tinha um sonho, que era um dia ter um aluno medalhista de ouro. Eu sempre dizia, ganhe essa Olimpíada porque um dia eu quero ir para o Rio de Janeiro e me desmanchar chorando vendo vocês recebendo essa medalha. Como a probabilidade é 1 em 40 mil, eu sabia que era muito difícil, mas aconteceu. A Maria Eduarda conquistou essa medalha e o Lucas também, que era meu aluno num projeto do Clube de Matemática de Cocal do Sul. Esse aqui é o tabuleiro de um jogo chamado Otelo. Nós estamos atualmente com os clubes de matemática de Criciúma participando de um campeonato online. E tudo começou porque um dia eu postei uma foto do meu clube de matemática jogando isso, a coordenadora, que é a Karine, se interessou, todos os demais professores gostaram. Com a pandemia, a gente pensou nessa possibilidade. A Federação Brasileira de Otelo deu apoio e nós estamos vivendo um movimento muito bonito nessa competição. Eu não poderia deixar de falar do projeto Cubo Mágico, que é a minha grande paixão. Eu organizo campeonatos municipais, regionais e também os oficiais. Tive a felicidade de organizar o último campeonato brasileiro, que foi em Criciúma. No início desse ano, eu fiquei me questionando como que eu, uma professora que cursa jornalismo, não incentivava meus alunos a lerem notícias. Então, eu comecei um trabalho que eu chamava de Números na Notícia. Toda semana, os alunos tinham que ler alguma notícia e, em cima dela, responder alguma coisa. Eu nunca imaginei que, quando eu comecei Números na Notícia, eu teria em breve meu trabalho interrompido, porque os números estariam na notícia todos os dias. Número de mortos pelo coronavírus, número de infectados, número de pessoas curadas, uma novidade que é a média móvel. E a gente está aqui nessa tentativa de se reconstruir, esperando que esses números não sejam mais notícia. Viver vale a pena porque a gente tem muita coisa para aprender. E eu queria compartilhar uma coisa que aconteceu comigo recentemente. Faz 4 dias que eu aprendi a andar de bicicleta.
Eu acho que o dia que a gente desistir de ser um estudante dessa vida, a gente não tem mais razão para estar aqui. E para a gente ser um professor conectado, nós temos que ter não só a nossa mente conectada, nós temos que ter o nosso corpo conectado, nós temos que ter o nosso espírito conectado. Seja você também um professor ou uma professora conectado. Muito obrigada.